A Aline foi diagnosticada com diabetes quando tinha 1 ano de idade. Lidar com isso obrigou a família a mudar alguns hábitos. A descoberta, no início, foi assim, um pouco difícil para meus pais, né? Descobriu com 8 meses de idade, mas, assim, aliás, ela começou a manifestar com 8 meses, mas foi só eu descobrir mesmo com 1 ano, entendeu? Foi, assim, um pouco difícil, mas depois foi se acostumando, tornando-se normal na nossa vida, entendeu? Apesar do tratamento, aos 23 anos, outra surpresa. Ela teve a visão comprometida e passou por 8 cirurgias. Hoje eu me dou muito bem com isso, né? Fiz as cirurgias nos olhos, ambos os olhos, primeiro no esquerdo, depois no direito, onde eu consegui recuperar. Eu não vou dizer a porcentagem porque eu não sei te dizer. Da esquerda eu consegui recuperar um pouquinho, onde eu só enxergo só com ela, onde me vale pelos dois olhos. Pelos dois olhos. O apoio da família fez toda a diferença. Isso engana quem pensa que, apesar das limitações, a Aline deixou de ter uma vida saudável. Para mim, nada é difícil. Faço as coisas com a maior alegria, sou muito, assim, contente. E vamos embora, bora para frente, a vida continua. Esse médico explica que existem diversos tipos da doença, sendo que o 1 e o 2 são os mais comuns. O diabetes é uma doença crônica, algumas vezes se instalando agudamente, mas é uma doença crônica, complexa, provocada por uma diminuição da ação ou da produção da insulina, que vai cursar com elevação da glicose, com aumento da glicose, a gente chama de hiperglicemia, glicose elevada no sangue, e se não for cuidado, se não for mantido um controle adequado, vai evoluir com algumas complicações em vários territórios do organismo. Por exemplo, no território microvascular, dos vasinhos, das veias e artérias, das artérias pequenininhas, das arteríolas, que estão em todos os órgãos, então pode afetar todos os órgãos do organismo. Um grupo da população precisa ficar atento e algumas situações devem ser evitadas. A pessoa que é predisposta geneticamente e que também muitas vezes tem esse fator de risco, obesidade, já adquirido, pode, na vigência de um estresse qualquer, desencadear o diabetes. Então, o estresse, um grande estresse, geralmente é o gatilho para o desencadeamento do diabetes. Aí pode ser emocional, pode ser um trauma, pode ser um acidente, pode ser uma falência, então pode ser emocional e pode ser físico. Qualquer estresse forte pode levar ao desencadeamento, pode funcionar como assim, um gatilho para o desencadeamento do diabetes. 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. Desde 1991, a data é lembrada pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde. Em Juiz de Fora, diversas ações foram realizadas na Santa Casa. Exames de glicemia, fundo de olho, aferição da pressão arterial e triagem sobre a doença, oferecidos de graça. Tem que estar sempre fazendo os exames aí, porque se ela vir, fazer o quê, né? Que ela é uma doença silenciosa, né? Então, se ela vir, a gente não pode falar assim que nunca vai passar pelo problema, né? Porque às vezes a gente vai no SUS, por exemplo, você não consegue marcar, por exemplo, fundo de olho, diabetes, exame de sangue. É difícil, demorado 15, 30 dias poder fazer exame. Então, eu acho muito importante. Quem não tem, descobre, entendeu? E quem tiver, trata. Então, eu acho uma campanha muito boa mesmo. Eu acho que deveria fazer mais campanhas desse tipo. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, mais de 12 milhões de brasileiros foram diagnosticados com diabetes. Isso mostra que ela passou a atingir 9% da população. Em todo o país, mais de 12 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença. Como previne? Teria que manter atividade física, adotar hábitos alimentares adequados e eventualmente, né, depois de 40 anos, checar a sua glicemia, o seu colesterol, a sua pressão arterial.